Muito bem, eu vou pedir que você, por favor, abra sua Bíblia, primeiramente no Salmo 121. O Salmo 121 é um dos textos que nós elegemos para nos conduzir nesse tempo em que cura e libertação está no nosso radar, está no foco das nossas atenções. É claro que nós estamos falando de cura e libertação da perspectiva espiritual. E quando nós falamos em cura da perspectiva espiritual, nós colocamos as nossas atenções naquele que pode prover cura para nós, não é? Aquele que tem toda a condição de nos prover a cura. E aí o Salmo 121, ele diz ali, levanto meus olhos para os montes e questiono, de onde me virá o socorro? O socorro virá do meu Senhor, o Criador dos céus e da terra. Essa convicção do salmista precisa ser a nossa. Essa convicção do salmista não pode sair da nossa mente, do nosso coração em nenhum momento. Uma das tarefas do diabo é tirar da nossa mente essa revelação do Todo-Poderoso. Essa é uma das tarefas. Mas a nossa tarefa é guardar na nossa mente que o nosso socorro só pode vir e só virá do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Então, Salmo 121, versículo 1 e 2, eles são vitais no momento em que nós estamos trabalhando esse tema, cura e libertação. Os outros textos estão em João, no capítulo 8, versículo 31 e 32. É a segunda parte do versículo 31, que diz ali, se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois ou sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a libertação vem ao conhecermos a verdade. E isso tem a ver com o fato de nós estarmos permanecendo na palavra, sendo assim verdadeiros discípulos. Isso significa que, se nós não permanecermos na palavra, se nós tivermos dificuldades de fincar os nossos pés na palavra de Deus, nós vamos ter dificuldade também de entender essa libertação que está disponível para cada um de nós em todas as áreas. O outro está em Romanos. Esse é um texto novo que tem a ver com o nosso estudo hoje, onde nós vamos focar bastante as nossas atenções na libertação espiritual. Está em Romanos 6, versículo 22. Romanos 6, versículo 22, ele diz assim, agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e, por fim, a vida eterna. Então, esse texto está focando as nossas atenções na libertação espiritual, essa libertação que foi provida por Cristo na cruz. Nós vamos entrar em mais detalhes sobre isso, tá bom? Então, 3 textos aí, Salmo 121, versículo 1 e 2, João, capítulo 8, versículo 31 e 32, e Romanos, capítulo 6, versículo 22. E na semana passada, nós começamos a falar que cura e libertação é uma necessidade sempre, não é? É uma necessidade do ser humano sempre. É uma necessidade do ser humano quando não salvo, porque necessita da cura e da libertação,
que só vem pela cura das nações, só vem por Cristo. E é a palavra de Deus quem nos promete isso, que é o Senhor quem proveria libertação e cura para nós. Jesus é aquele que nos cura. Nós vimos aí no texto do capítulo 8 de João, versículo 32. No capítulo 53 de Isaías, nós vimos também na quarta-feira passada, dizendo que ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, fomos curados. Então, cura e libertação é uma necessidade sempre para o ser humano. Também vimos, na quarta-feira passada, quando nós falamos em cura, nós falamos em doenças, e doenças físicas, doenças emocionais, ou doenças da alma, ou doenças espirituais. Né? As doenças do corpo, as doenças da alma e as doenças do espírito. As doenças do corpo são estas que nós já conhecemos, não é? Essas as quais nós estamos sujeitos, debaixo das quais nós estamos sujeitos. E nós convivemos com ela no dia a dia. Pouco mais graves, pouco menos graves, mas nós vivemos debaixo desse clima de doenças, não é? Isso faz parte do ser humano. As doenças da alma, de igual forma, que fala das doenças da mente, as doenças das emoções, a doença dos pensamentos inadequados, não é? Então, são as doenças da mente, as doenças emocionais, as doenças das emoções e as doenças dos pensamentos exagerados, inadequados, não é? Acelerados, como diz o Augusto Cury, chamando isso até de uma síndrome do pensamento acelerado. E as doenças do espírito, falamos sobre as doenças do espírito um pouco, que tem a ver com pecado, que tem a ver com rebelião, e o que advém a partir disso, como, por exemplo, as obras da carne. Então, as imoralidades, as impurezas, libertinagem, feitiçarias, idolatrias, ódios, discórdias, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez. Então, são doenças que vêm a partir das doenças espirituais. Vimos também na quarta-feira passada, eu estou passando bem rapidamente a título de introdução, que a cura e libertação tem cura, não é? Quer dizer, esses problemas todos, que essas doenças todas que nós vimos, têm cura e podemos ser libertos delas. Por quê? Porque vem de Deus, que é autor de toda a cura verdadeira. Vem de Jesus, que é a base de toda a cura. E vem do Espírito, que é um agente da criação, e é agente do novo nascimento, e é o agente de toda mudança, que vai fazer com que sejamos saudáveis. Então, vem da Trindade. Então, o remédio, a solução vem dos céus. A solução vem de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não é? E vem da palavra, porque a palavra é um instrumento de libertação. Não é? Quando nós vimos aí que, no Salmo 107, verso 20, o texto diz: enviou a sua palavra e o sarou, livrou da destruição. Então, a palavra cura. Hebreus, capítulo 4, fala, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e as intenções do coração. Então, a palavra de Deus, ela cura, a palavra de Deus dá paz, a palavra de Deus dá confiança, a palavra de Deus nos renova os nossos ânimos,
Então, a palavra de Deus é um instrumento, onde o Espírito Santo é o agente, Jesus é a base e Deus é o autor de toda a cura. O que precisamos agora, eu quero encerrar essa parte introdutória e dizer que o que nós precisamos agora é entender o que é cura, o que é libertação, um pouquinho mais, tá bom? Para podermos focar corretamente aí qual é a cura e qual é a libertação que estamos nos referindo. Por que isso é importante? Porque se nós pegarmos forte tudo isso que nós já vimos até agora e que eu acabei de passar nessa introdução, nós vamos dizer assim, então eu não vou ter mais doença física, porque o nosso Deus é o autor da cura, Jesus é a base da cura, o Espírito Santo é o agente da cura e a palavra de Deus é um instrumento da cura. Então, nossa, eu não vou mais ficar doente, eu não vou mais ter gripe, eu não vou mais pegar Covid, eu não vou ter câncer nenhum, eu não vou ter mais problema de reumatismo, não vai me doer mais o joelho, né, Romilda? Então, mas nós precisamos aí entender que não é que Deus não possa curar. Deus pode todas as coisas. Existem casos de curas, não é? E que nós conhecemos. Pessoas que foram curadas da mesma maneira que foram curadas espiritualmente, foram curadas emocionalmente, foram curadas fisicamente. Curadas, a ponto de deixar os médicos boquiabertos, sem entender o que aconteceu. Isso também não significa que nós não devamos orar por cura. Então, a gente também não pode ir por outro extremo. Então, para que eu vou orar, então, se não é exatamente isso a cura que Deus, sendo o autor, pode fazer na minha vida? Não, nós precisamos orar, sim, claro que nós precisamos orar. Orar por cura, tanto é que oramos, não é? Agradecendo a Deus por preservação da vida, agradecendo a Deus por preservação da saúde, agradecendo a Deus pelas dores que temos. Agora, o apóstolo Paulo, ele tinha ali um espinho na carne que alguns entendem que era um problema nos olhos, e que Deus falou, olha, a minha graça te basta, você vai morrer com essa dor aí, você vai morrer com esse problema. Então, a gente precisa entender bem o que significa essa cura aí. De qualquer maneira, Deus é a cura. Ele tem o poder da cura, mesmo quando ele não tem o propósito da cura por algum motivo. E eu não vou discutir, eu espero que você também não tente, não queira discutir com Deus sobre isso, né? Da mesma maneira que o apóstolo Paulo não discutiu. Tá bom? Então, esse é um detalhe aí que a gente precisa entender acerca da cura. Libertação. A libertação do fogo do inferno, ele já libertou, verdade? Eu tenho certeza que eu não vou para o inferno quando eu morrer. Por quê? Porque eu sou de Jesus. E cada um de nós, tendo essa experiência de salvação, nós já somos libertos do inferno. Então, libertação do fogo do inferno, já libertou. Libertação das mãos de Satanás, ele já libertou, porque ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Então, já somos dele, já temos a marca. Libertação de pensamentos, de maus pensamentos, não necessariamente. Essa libertação, às vezes vem e às vezes não. Tá bom? Porque isto tem a ver com a ação nossa. Então, se percebe, a libertação do inferno, a libertação de Satanás, não tem a ver comigo. Quer dizer, não tem a ver com eu ter participado. Deus é graça, não é? Antes da minha salvação, eu nem pensava em salvação.
Antes da minha salvação, eu nem pensava que Jesus era o que eu sei que ele é hoje. Então, Deus me deu de maneira graciosa uma salvação maravilhosa. Agora, quando nós falamos aí em libertação de maus pensamentos, nós já temos que nos incluir nisto para efetivar essa libertação. É lógico que Deus nos capacita para isso. Ele nos mune de ferramentas, de instrumentos, mas há necessidade de ação nossa. Nós precisamos desejar, nós precisamos trabalhar para isso, tá bom? Por exemplo, Paulo escrevendo ali no capítulo 4 de Efésios, a partir do verso 25, ele fala: abandone a mentira, fale a verdade, não se ire, não dê lugar ao diabo. Ele está dizendo isso que é para que nós nos libertemos do vício da mentira. Então, ele fala para nós fazermos isso. Não é Deus quem vai fazer isso por nós. Tá bom? Irar é o mesmo caso. Nós que devemos não nos irar. Deus não vai fazer isso por nós. Percebe? Então, existem alguns tipos de libertação que depende de nós. Isso é muito importante, porque nós vamos perceber agora que cura e libertação ela pode ser entendida dessas duas formas. Uma que vem dos céus, que vem de Deus, só pode vir dele, que é essa libertação de Satanás, a libertação espiritual, e uma outra libertação que tem a ver com a nossa estrutura pecaminosa de sempre. Essa estrutura pecaminosa de sempre nos oprime e nos escraviza. E eu tenho certeza que você já pode até associar alguns vícios, algumas coisas que acontecem na sua vida, como eu pude associar na minha, que precisamos de libertação. Agora, isso vai depender muito do que eu vou fazer, depende do quanto eu vou trabalhar. Isso tem a ver com a ação do homem para ser liberto. Ou seja, tem a ver com a ação do homem liberto espiritual, tá bom? Porque se eu não for liberto espiritualmente, aquela libertação que veio dos céus, eu não vou ter nem condições de discernir sobre os males que me escravizam como sendo satânicos e que eu preciso resistir. Se eu não tivesse a libertação espiritual, eu não conseguiria discernir isto, tá bom? Então, dois tipos de libertação aí. A libertação espiritual, essa que vem de Deus, e a libertação das consequências da nossa estrutura pecaminosa, essa nossa estrutura humana, mental, comportamental, emocional, espiritual e até física, pensando nas consequências das emoções doentias, por exemplo, pensando no pecado do homem e as suas consequências no corpo físico. E quando nós pensamos aí nessa estrutura pecaminosa, nessas consequências, nós precisamos associar com várias áreas da nossa vida. Olha só, área do trabalho e escola. Olha só que se a gente for pensar em trabalho e escola, quantos vícios, quantos males vêm desse contato que nós temos com o trabalho, da nossa saúde. Por exemplo, os males que vêm da gula. Percebe? Então, é uma área da nossa vida, área da saúde, nutrição, sono, descanso, exercício físico. Então, existe uma série de libertação que precisa acontecer na nossa vida em várias áreas da nossa vida. Uma área é do trabalho, da escola, outra área da saúde, da nutrição, outra área do casamento,
na comunicação, amorosa ou não, intimidade física adequada ou não. Então, coisas que acontecem no âmbito da família, do casamento, traz problemas para nós por conta desses pecados que nos escravizam nessa área. Área da integridade, fidelidade, disciplina, área do orçamento, das finanças. Olha só, área dos filhos, cuidado deles, instrução, disciplina deles. Área de amigos, relacionamentos, atividades sociais. Área da igreja, estudos bíblicos, devocionais diários, oração, testemunho. Então, são áreas da vida que agregam muitos vícios que precisamos nos libertar deles. Você percebe como libertação, essa cura e libertação tem a ver conosco de maneira muito, muito, muito forte? Isso tem a ver com a qualidade de vida que nós vamos ter, né? Porque Jesus veio para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Vida em abundância é uma vida de qualidade. Vida de qualidade é uma vida sem ser escravizado pelo Deus desse século. Isso é qualidade de vida. Então, precisamos entender esses dois tipos de libertação, tá bom? Eu quero gastar um tempo só para que a gente esteja relembrando ou fortalecendo do que significa essa libertação espiritual, tá bom? Essa libertação que tem a ver com a maior necessidade do gênero humano, que é a libertação espiritual, é a salvação em Cristo. Por quê? Porque o ser humano está irremediavelmente perdido. Ele está separado de Deus por conta da rebelião do Éden. O homem, ali no capítulo 3, no final do capítulo 3, a menção é de que ele foi expulso do jardim do Éden. Ele foi expulso da presença de Deus. E o livro de Efésios, no capítulo 2, do versículo 1 e 3, ele diz para nós como que eram as coisas antes. Ele diz, olha, ele vos concedeu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Então, essa é a situação do homem. Ele está irremediavelmente perdido, por quê? Porque ele está morto. Não é morto fisicamente, você entendeu? Morto espiritualmente. E ele diz que, olha, o homem, né, vocês, antes da libertação, estavam mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, e éramos, por natureza, destinados à ira. Então, a situação do homem era muito, muito, muito complicada. Ele estava morto, é como Paulo fala ali no capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No capítulo 5, ele diz lá, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem e pelo pecado a morte, ele continua, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos porque todos pecaram. Então, essa é a situação do homem. Por isso que o homem precisa de salvação. E a mentalidade da carne, natural, a mentalidade natural da carne, ou seja, a mentalidade natural do ser humano, ele é de inimizade em relação a Deus. Ou seja, bobeou, ele está fazendo coisas que desagradam a Deus. Se distraiu um pouco, ele já está pensando alguma coisa que o diabo quer que ele pense. Então, é muito complicado isso. Mesmo salvos, mesmo libertos, o estado de inimizade e separação de Deus, ele deixou
o homem totalmente à mercê, totalmente cativo, totalmente escravo do Deus desse século, que é Satanás. Martinho Lutero escreveu um livro que existe até hoje, chamado Nascido Escravo. Nós nascemos escravo do pecado. Nós nascemos escravo de Satanás, cativo dele, à mercê dele. Né? Que Paulo fala em 2 Coríntios 4:4 que o Deus dessa presente era perversa cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam o evangelho da glória de Deus. Gente, é importante nós relembrar isso e trazermos isso à nossa consciência novamente, para entender o que nós éramos e o que nós somos, para entender que nós somos hoje porque Deus nos trouxe daquela situação de escravidão. Jesus nos libertou da escravidão. Como Gálatas fala, no capítulo 4 de Gálatas, versículo 4 a 7, ele diz assim: todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei, para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, ele fala para mim, fala para você, Deus enviou o Espírito de seu Filho para habitar em vossos corações e ele clama: Abba, Pai. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho. E sendo filho, és igualmente pleno. Olha aí, ó. Essa é a libertação espiritual. Você percebe como é a principal libertação? Então, a libertação principal do homem é essa que veio a partir da salvação em Cristo Jesus, onde nós obtivemos o perdão dos pecados e a reconciliação com Deus, onde nós experimentamos o novo nascimento espiritual, onde nós recebemos a vida eterna pelo gracioso dom divino, onde nós temos acesso a Deus. E, a partir disso, nós somos integrantes ou membros da família de Deus. Nós temos aí todos os textos, porque ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. Então, obtivemos o perdão dos pecados. Então, isso é libertação, isso aconteceu conosco. Nessa condição, Satanás não nos toca. O máximo que ele vai fazer, e ele faz, por isso é que vai exigir muito trabalho nosso, vai exigir não, ele exige muito trabalho nosso, é oprimir. É oprimir, mas possuir não. Porque onde está o espírito habitando, Satanás não habita. Da mesma forma como onde está a luz, não está as trevas, e vice-versa. Não é mesmo? Então, essa libertação, nós ganhamos essas prerrogativas todas. Não é? Obtivemos perdão dos nossos pecados, reconciliação com Deus, experimentamos o novo nascimento, recebemos a vida eterna pelo gracioso dom divino da fé, temos acesso a Deus, somos membros da família de Deus. Esses são os principais elementos aí, tá bom? Então, eu trabalhei bem rapidinho essa questão da libertação espiritual, porque nós já experimentamos isso. Então, não é o caso de eu apelar à sua mente e à sua razão, porque você já tem uma experiência espiritual, então você já tem uma vivência, já tem vivência prática desses aspectos que a gente mencionou aqui. Então, isso não é só racional, é espiritual também, nós já sabemos o que significa isso.
Só para a gente se lembrar mesmo. Nós não podemos nos esquecer disso. Agora, o que vai dar muito trabalho? O que vai dar muito trabalho, realmente, o que dá muito trabalho, é a libertação das consequências da natureza caída. Isso dá trabalho. Enquanto a libertação espiritual, essa que falamos até agora, é a maior necessidade do ser humano e vem de Deus, a libertação das consequências da natureza decaída é desejo de Deus para o ser humano, mas depende do ser humano. Depende do quanto o ser humano vai trabalhar nisso. Depende do quanto o ser humano vai gastar o seu precioso tempo, que é de palmos, como dissemos lá, logo no início do culto, no Salmo 39, não é? E perceber como é importante ele trabalhar nessa libertação dele. Isso dá muito trabalho. Enquanto a libertação espiritual é prerrogativa de Deus, a libertação das consequências está condicionada às mudanças bíblicas que forem sendo efetuadas em nossa vida. Percebeu? Essa libertação, ou seja, essa libertação das consequências da natureza humana tem a ver com as libertações, com a libertação daqueles elementos que nos tornam escravos, não de Deus, e sim do diabo. Ah, pastor, mas eu não sou escravo do diabo. Às vezes somos. Quando nós fazemos alguma coisa que o nosso espírito não quer fazer e a nossa carne, a nossa natureza carnal pecaminosa faz, ela é inspirada por quem? Por Deus? Não, é inspirada por Satanás. Então, nós estamos sendo, entre aspas, obrigados, porque a nossa natureza humana está nos pressionando para isso, a fazer alguma coisa que não é da vontade de Deus, é da vontade do Deus desse século. Isso daí não é fácil. Ou seja, existem alguns pecados escravizadores. Todos nós, pouco mais, pouco menos, estamos sujeitos a esses pecados. E é isso que nós precisamos lutar. Porque é como o texto de Gálatas, ali em cima que a gente leu, não é? Portanto, tu não és mais escravo. Espera desatencer um pouco. Vem aqui, vem aqui. Tu não és mais escravo. O texto diz, mas filho. E sendo filho, és igualmente pleno herdeiro por decreto de Deus. Então, nós não somos mais escravos. Agora, se nós não somos mais escravos, não tem sentido nós estarmos debaixo de um jugo de escravidão, de um pecado escravizante. Tira o pastor daqui, ó. Eu dou uma paradinha assim, porque às vezes tira a nossa atenção se algum áudio for aberto, tá bom? Vamos deixar os nossos áudios fechados. Olha só, eu estou falando em pecados escravizadores, né? Talvez na sua mente esteja assim, pastor, que pecados? Alguns dos exemplos de pecados escravizadores. A tristeza. Outro pecado, a angústia. Outro pecado, o medo. Outro pecado, ansiedade. Outro pecado, preocupações. Nós já sabemos, não estejais preocupados com coisa alguma. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Não é? Deus está se mostrando para nós, dizendo, venham a mim, vocês estão cansados e oprimidos, eu aliviarei vocês. O que Satanás faz?
quer nos oprimir com medos, como se nós dependêssemos só de pessoas, como se nós dependêssemos só de circunstâncias, como se nós dependêssemos só de coisas. Ah, se eu não tiver tal coisa, eu vou entrar em pânico. Percebe? Satanás, ele quer nos escravizar através de tristeza, nos deixando tristes, quando a palavra diz, estejam alegres em todas as situações, porque isso é o que Deus requer de vocês por estarem unidos em Cristo Jesus. Então, pecados escravizadores, tristeza, angústia, medo, ansiedade, preocupações, vida financeira conturbada, isso nos escraviza, não é mesmo? Às vezes nós nos metemos em tanta confusão na área financeira e que nos obriga a trabalhar 15, 16 horas por dia, feito louco. Isso acontece demais da conta. Como se tudo dependesse do nosso trabalho, nos esquecendo que Deus é quem nos dá o trabalho, Deus nos dá o sono, Deus é o presente de Deus. Então, o trabalho pode nos escravizar da mesma maneira que o medo, a ansiedade. O dinheiro pode nos escravizar. O amor ao dinheiro, Paulo fala, é a raiz de muitos males, de todos os males. Drogas. Aí é bem explícito, né? Alcoolismo, orgulho, mágoas, traumas, ódios, vingança, sexo, que se nós formos pegar, por exemplo, aquele texto de Gálatas, no capítulo 5, no versículo 19, nós vamos ter um espectro bem amplo aí, bem compreensível sobre as obras da carne, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias. Então, tudo isso tem a ver com pecados escravizadores. Né? Tem a ver com pecados escravizadores. E nós não podemos nos esquecer disso, tá bom? Nós vamos parar por aqui agora, porque a gente precisaria continuar bastante aí, passando algumas características desses pecados, de um pecado escravizador, tá bom? Pecado escravizador, a gente vai continuar sobre isso na próxima quarta-feira, mas só para a gente ficar com essa definição aqui. Pecado escravizador é tudo que nos submete, obrigando-nos a fazer para satisfazer. Tá bom? Então, nós vamos ver algumas características aí, nós vamos caminhar ainda mais umas 2 quartas-feiras falando sobre isso, hoje nós identificamos alguns e depois nós vamos ver quais são as orientações bíblicas sobre nós estarmos trabalhando contra esses pecados escravizadores e não permitindo que eles nos escravizem mais, porque, afinal de contas, como o texto de Gálatas disse, nós somos filhos agora, nós não somos escravos, tá bom? Irmãos, precisamos ou não precisamos de cura e libertação? Muito. Muito. A qualidade de vida, a performance de vida cristã vai aumentar a partir do momento que nós dissermos não para o que precisar ser dito não, e dissermos sim para o que precisar ser dito sim, e sim, sim, não, não. E Deus já nos dá condições de dizer não para Satanás. Satanás tem mais poder que nós, é verdade, mas ele já está subjugado por Jesus. E o poder de Cristo é transferido para nós nesse sentido. Nós temos condições de dizer não.
É um pecado sexual que me oprime e que me escraviza? Jesus nos dá condições de dizer não. É um pecado emocional que me torna escravo e dependente das minhas emoções, porque nós podemos ser escravos de nós mesmos. Nós podemos servir a nós mesmos como deuses. Chama-se isso egolatria. Mas Jesus já nos deu força para dizer, não, eu não vou aceitar fazer aquilo que eu sei que Deus não quer que eu faça. E nós sabemos. Os irmãos vão ver que na próxima quarta-feira a gente vai elencar aí algumas características do que passa na nossa mente acerca desses pecados escravizadores. Tá bom? Fica para a próxima quarta-feira a continuidade desse tema, que é muito, muito empolgante e é muito importante para a nossa qualidade de vida espiritual. Amém? Nós vamos orar agora. Antes de orar, eu gostaria de pedir que você acelere o seu tempo com Deus, viu? Acelere o seu tempo com Deus. E peça como salmista, como Davi pediu lá no Salmo 39, no versículo 4, Senhor, dá-me a conhecer o término da minha vida e a quantidade dos meus dias, a fim de que eu compreenda quão frágil sou. Essa nossa fragilidade e essa fugacidade da vida humana precisa fazer com que nós possamos fazer um melhor agora, porque nós não sabemos se vamos ter tempo amanhã para melhorar. Qualidade de vida espiritual. Tá bom? Senhor, me ajuda. Eu quero ser mais fiel ao Senhor. Esse Senhor, Deus, que nos libertou de maneira tão maravilhosa, como nós não conseguiríamos nos libertar. Tá bom? Acelere isso. Ore por cura e libertação num sentido amplo, mas especialmente sobre esse sentido da sua vida, da nossa vida. Ore para que nós estejamos mais juntos, curtindo a vida como igreja local. Ore para que o Senhor mostre para você e mostre para cada vez mais para cada um de nós as nossas competências como embaixadores de Deus no lugar onde nós estamos, ser farol que somos na Vila Prudente e como escravos de quem não podemos ser, nós não vamos conseguir, não. Precisamos ser servos de Deus, não servos do outro. Tá bom?